Olá pessoal, então nós vamos continuar a nossa aula sobre suicídio e o nosso próximo tópico é entender por que as pessoas morrem por suicídio. Alguns conceitos importantes sobre suicídio e sobre as razões que levam as pessoas a tirarem a própria vida. Então vamos lá. Para a gente ter uma linguagem comum, vale a pena a gente definir os termos principais, né? Então suicídio, o que é suicídio? Suicídio é uma morte autoprovocada. Que você tem alguma evidência, não precisa ser uma certeza, mas você tem alguma evidência implícita ou explícita de que a pessoa tinha a intenção de morrer com aquele ato. Então, essa é uma definição que parece óbvia, mas tem alguns nuances. Por exemplo, veja que a definição não fala assim que ela tinha evidência explícita ou contundente ou decisiva de que queria morrer. Porque essa é uma exigência inatingível quando a gente fala de comportamento suicida. A pessoa que tem ideias de suicídio ou comportamento suicida, o tempo inteiro está lidando com ambivalência. A certeza não existe. É sempre uma ambivalência entre o sofrimento angustiante que parece insuportável, que faz desejar a morte, e o instinto de sobrevivência, né? Então, a ambivalência é central no suicídio. Então, a gente não espera essa questão assim, não, eu tenho certeza que queria se matar. Você tem alguma evidência. O que é tentativa de suicídio? Tentativa de suicídio é uma lesão autoprovocada com intenção de morte, com alguma intenção de morte, alguma evidência de morte, só que não resultou em morte, né? Então, é um comportamento com um potencial lesivo que foi feito com alguma intenção de morte. Isso é diferente de automutilação, que é um comportamento que vem ficando mais frequente nas últimas 2 décadas, que é o comportamento de se provocar lesões. A diferença é que na automutilação não há uma intencionalidade de morte. A função ali é outra, né? Diante do grande sofrimento, aquele comportamento é utilizado como um instrumento de regulação emocional. Um instrumento pobre, bastante ineficiente, mas é feito com esse intuito, o intuito de regulação emocional. E o comportamento suicida? Qual que é a definição de comportamento suicida? Comportamento suicida abrange um conjunto, guarda-chuva de tudo aquilo que vai do espectro do comportamento suicida, que é desde ideias de suicídio passivas, ou seja, pensamentos de que talvez seja melhor morrer, que seria melhor que Deus me levasse, ideação suicida ativa, quer dizer, eu penso em tirar a minha própria vida, planejamento suicida, quando você desenvolve planos, tentativas e o suicídio em si, tá? Então, comportamento suicida abrange tudo isso. E é importante a gente pensar que o que a gente encontra no pronto-socorro é a ponta do iceberg. Então, para cada uma tentativa de suicídio que é vista no pronto-socorro, e acredite em mim, vocês, na prática de vocês, vão encontrar muitas vezes isso. Para cada tentativa de suicídio encontrada que a gente atende no pronto-socorro, tem outras 3 tentativas que não chegaram no pronto-socorro, tem mais 5 outras pessoas planejando tirar a própria vida, e tem pelo menos outras 15 a 17 com ideação suicida. Então, o que a gente vê no pronto-socorro é só a ponta do iceberg. E o suicídio e os transtornos mentais, né? O que tem a ver suicídio e transtornos mentais? E aí a gente começa a pensar por que as pessoas morrem por suicídio. Uma primeira hipótese é pensando sobre a ótica das doenças mentais. Então, será que as pessoas morrem por suicídio por conta dos transtornos mentais? Ou seja, pessoas têm comportamento suicida como uma consequência grave do transtorno mental. Essa é uma hipótese e é embasada em dados da literatura. Os estudos que a gente chama de autópsia psicológica, o que é isso? A pessoa, depois que a pessoa morre por suicídio, um investigador, um pesquisador vai, entrevista as pessoas relevantes da família, enfim, do convívio, do trabalho, faz uma avaliação completa do histórico médico, dos prontuários, e a partir disso tenta definir, com critérios validados, a existência de algum transtorno mental que justificasse aquele comportamento suicida, aquele suicídio. E quando isso é feito, e isso foi feito em vários países, várias culturas, a gente encontra que, dentre as pessoas que morreram por suicídio, pelo menos 90% tinha algum transtorno mental que justificasse,
que tivesse relação com comportamento suicida. Então, virtualmente, alguns estudos chegam a 98%. Então, virtualmente, quase todos as pessoas que morrem por suicídio têm algum transtorno mental. Quer dizer, então, transtorno mental explica o suicídio? É isso que eu estou dizendo? Na verdade, não. Porque a gigantesca maior parte das pessoas com transtorno mental não morre por suicídio. Quer dizer, ter um transtorno mental não é nem necessário, porque tem algumas pessoas que morrem por suicídio e não têm transtorno mental, nem suficiente, porque o fato de ter transtorno mental não implica necessariamente o comportamento suicida. Na verdade, é uma pequeníssima parte. Né? Se eu for pensar que 1 em cada 3 pessoas vai ter um transtorno mental ao longo da vida, e aí eu vou até fazer um parênteses aqui, porque tem alguns estudos novos sugerindo que isso pode ser ainda maior, é uma prevalência de ocorrência ao longo da vida tão grande quanto 80%. Então, se a gente for pensar nisso, quase todo mundo vai ter um transtorno mental. E não são tantas as pessoas assim que vão ter um comportamento suicida. Então, tem mais alguma coisa aí no meio. E a gente pode olhar para um gráfico como esse, sem se assustar. Esse aqui é tirado de um artigo do Gustavo Turek. Gustavo Turek é um grande pesquisador de suicídio, talvez um dos mais importantes atualmente no mundo. E ele foi aluno do professor Jair Mari, aluno de mestrado do professor Jair Mari. Vira e mexe, ele está aqui no departamento dando alguma aula, alguma palestra. Então, é um orgulho para a gente. Não é? Então, esse é um gráfico que o professor Gustavo Turek ele tentou colocar em uma imagem só vários fatores de risco para suicídio, vários fatores de risco ambientais, populacionais, e de uma forma, enfim, pensando no impacto de cada um desses fatores de risco. Então vamos lá, vamos tentar ver isso. De fora, em cima do gráfico, aqui a gente tem aspectos populacionais, né? Falta de coesão social. A primeira pessoa que falou isso foi o Émile Durkheim, um sociólogo francês e considerado o pai da sociologia, e ele estudou o comportamento suicida justamente porque ele acreditava que o comportamento suicida era uma escolha muito individual, muito pessoal. E ele queria provar que mesmo nesse comportamento, que era eminentemente uma decisão pessoal, os fatores sociológicos e sociais tinham uma grande importância. Ele demonstrou isso de maneira muito evidente com o livro dele, O Suicídio. E um dos aspectos era essa falta de coesão social. Né? E falta de coesão social que tem vários motivos. Né? Por exemplo, mudanças abruptas na estrutura social e nos valores, problemas econômicos graves, isolamento social, tudo isso podendo influenciar o comportamento suicida. Outros fatores ambientais, vamos aqui para baixo no gráfico, tem assim, impacto da mídia. A gente sabe que a maneira como a mídia descreve ou relata suicídio pode ter um efeito de cópia. Então, se a mídia fizer um relato romântico, como se aquilo fosse algo a ser admirado, há uma chance grande disso resultar num efeito de cópia. A gente chama isso de efeito Werther. Werther é um personagem do livro de Goethe, os sofrimentos do jovem Werther. E o Werther se mata depois de desilusão amorosa, e, enfim, de uma maneira peculiar. E depois do lançamento desse livro, que foi um sucesso na Europa, teve vários suicídios copiando o suicídio do Werther, né? Inclusive com a mesma roupa ou com um livro próximo da pessoa. Então, a gente sabe desse efeito de cópia, que foi cunhado esse termo, efeito Werther, em referência a essa personagem. Mas a mídia, quando reporta adequadamente, pode ter inclusive um efeito protetor. Né? Isso a gente observou no suicídio do Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, que a mídia de Seattle reportou tão adequadamente, assim, apontou os problemas de saúde. Na entrevista, a Courtney Love, namorada dele na época, falou dos problemas de saúde mental, que ele não estava se tratando adequadamente. Foi um enfoque muito, muito racional, muito equilibrado. E esse suicídio de Kurt Cobain, apesar dele ser um ídolo da adolescência, de adultos jovens, não resultou nesse efeito de cópia. Outro aspecto ambiental importante é o acesso aos meios letais de suicídio.
se os meios estiverem disponíveis, vão ocorrer mais suicídios. Isso fica muito evidente nos Estados Unidos, assim, que as taxas de suicídio aumentam nos estados que tem mais que o uso de arma de fogo e enfim, a prevalência de presença de arma de fogo nas casas é maior. E o acesso pobre a serviços de saúde mental. Isso tudo compõe o fator ambiental. E os fatores de risco individuais? Aí o professor Gustavo Turek dividiu aí entre os fatores de risco distais, quer dizer, distantes do ato em si, que são história familiar, genética, eventos de vida adversos na infância, os fatores de risco mediadores ou do desenvolvimento, então déficits cognitivos, dificuldades na resolução de problemas, traços de personalidade como alta ansiedade, impulsividade, agressividade, uso crônico de substâncias, e aí os fatores de risco proximais, quer dizer, mais próximos do evento em si, você tem, enfim, você pode ter eventos de vida adversos, por um lado, que vão resultar e a presença de psicopatologia, de sintomas de transtornos mentais, e um pensamento de desesperança, humor deprimido, que vai ser o pressuposto para uma ideação suicida. E a partir da ideação suicida, uma combinação de fatores de risco, uma desinibição comportamental que tem a ver com aspectos genéticos, biológicos, uso agudo de substância, componentes de alta ansiedade, impulsividade e dificuldade na resolução de problemas e déficits cognitivos, combinando com o comportamento suicida. Né? Então, essa apresenta de maneira muito interessante vários fatores de risco para suicídio. Qual que é a questão disso? São muitas variáveis. São muitas variáveis e é muito complexo. Então, é muito interessante, mas difícil de acompanhar. E aí a gente pode discutir um jeito de pensar sobre suicídio que foi elaborado pelo Thomas Joyner, um professor de psicologia dos Estados Unidos, e ele fala da teoria interpessoal do suicídio. Então, basicamente, respondendo a essa pergunta de por que as pessoas morrem por suicídio sob essa perspectiva do Thomas Joyner, as pessoas morrem por suicídio porque elas desenvolvem um desejo de morte e porque elas conseguem. Tem algumas características daquela pessoa que permitem que ela realize um ato potencialmente letal contra si mesma. Então, porque ela quer e porque ela consegue. Mas como é que é isso? Então vamos dividir a parte do desejo por suicídio. Né? E baseado em vários achados da literatura, o Thomas Joyner ele passou a frisar duas crenças disfuncionais, dois aspectos cognitivos, duas ideias que vão surgir em alguém que está em sofrimento psíquico, que são condições para que aquela pessoa desenvolva o desejo por morte, por suicídio. Então, esses dois pensamentos, esses dois sentimentos são a sensação de que é um fardo, um peso, então a percepção de que é um peso, eu sou um peso, e a ruptura da sensação de pertencimento. Vamos lá, vamos aprofundar nisso. Sensação de que é um fardo. Frequentemente as pessoas com depressão, com transtornos mentais, se sentem um lixo, se sentem culpadas de maneira distorcida, de maneira intensificada. Né? E a partir desse sentimento de menos-valia, de que é um lixo, de que não vale nada, passa a pensar assim, eu sou um peso para minha família. Eu só atrapalho a vida de todo mundo, eu não sirvo para nada. Eu valho mais para minha família morto do que vivo. Então, esse claro que é uma distorção e isso está tudo nublado e distorcido pelo quadro de depressão ou algum outro transtorno mental, mas a pessoa vive isso intensamente. Uma sensação de que eu sou um fardo, se eu morresse seria melhor para as outras pessoas. A perda da sensação de pertencimento significa assim, eu não sou importante para ninguém, ninguém é importante para mim. É algo assim da perda de laços e da coesão do vínculo social, né, e com a rede de suporte. Então, exemplos disso, se a gente for pensar, no 11 de setembro, né, hoje, no dia que eu estou gravando isso aqui, teve uma explosão no Líbano,
né, em Beirute, no porto de Beirute. E aí vamos falar dessa outra explosão lá, 11 de setembro, a derrubada das Torres Gêmeas. Aquele foi um dia marcante no mundo, mas nos Estados Unidos, notícias o tempo inteiro sobre isso, aquela dor profunda, as pessoas... E nessa dor, um sentimento assim também de solidariedade com aqueles que perderam entes queridos, com aquelas pessoas que ficaram machucadas. Então, de alguma forma, também foi um momento das pessoas se unirem nesse sofrimento. E esse dia do 11 de setembro foi o dia de menor número de suicídios nos Estados Unidos naquele ano. Então, um exemplo assim de como, de alguma forma, esse senso de pertencimento é importante na questão do suicídio. Uma curiosidade é que as pessoas que pularam do alto do World Trade Center com o prédio em chamas, aquilo não foi suicídio, né? Foi contabilizado como homicídio, o resultado direto da ação dos terroristas. Bom, então isso, os pensamentos e sentimentos que estão envolvidos com o surgimento do desejo de morte por suicídio. Agora, e a capacidade? Né? O que eu estou chamando de capacidade? É que um dos instintos mais poderosos nos seres vivos, e nós não somos diferentes, é o instinto de sobrevivência. Então, vencer esse instinto exige algumas características para que ele aconteça. Então, que características são essas? O medo, a redução do medo da morte e do medo do sofrimento físico. Redução do medo da morte e medo do sofrimento físico. Outra coisa, tolerância à dor. Porque um ato potencialmente letal, ele é doloroso e ele resulta em bastante sofrimento. Então, essas características são condições para que a pessoa consiga. Essas características têm alguns componentes genéticos, biológicos, mas tem componentes também da vivência, do aprendizado. Como, por exemplo, se eu vou pensar que as taxas de suicídio em policiais ou em membros das Forças Armadas que estiveram em combate é maior do que na população geral. Então são pessoas que, pela sua profissão, pelo seu treinamento, enfrentam situações em que elas vão ficando mais tolerantes à dor, que elas vão enfrentando situações de vida ou morte, e tudo isso vai construindo essa tolerância à dor, essa perda do medo da morte e do sofrimento físico. Né? Um outro exemplo são as taxas de suicídio em veterinários. As taxas de suicídio em veterinários, especialmente os veterinários que realizam eutanásia, é muito maior do que na população geral. Então, sob essa ótica, as pessoas morrem por suicídio, desenvolvem o desejo por suicídio por conta desses pensamentos distorcidos, especialmente a perda da sensação de pertencimento e a sensação de que é um fardo. Tem outras coisas associadas, como, por exemplo, a desesperança e a dor emocional intensa com o desejo de se livrar daquilo. Né? Mas a condição necessária para desenvolver a ação de morte de suicídio é a perda da sensação de pertencimento e a sensação de que é um fardo. E, dentre essas pessoas que desenvolvem o desejo, algumas pessoas vão ter essas características de tolerância à dor, perda do medo da morte, medo do sofrimento físico. Bom, então a gente encerra esse segundo trecho da aula tendo falado sobre por que as pessoas morrem por suicídio. A gente falou de aspectos da relação com os transtornos mentais, uma visão do Gustavo Turek ali com vários fatores de risco e a teoria interpessoal de suicídio, que fornece algumas pistas importantes assim, para a gente conseguir se conectar com o sofrimento de alguém que está com um comportamento suicida. E também indícios clínicos. Quando aqueles pensamentos distorcidos surgem, ou quando você sabe que aquele paciente já tem algumas características de redução do medo da morte, de tolerância ao sofrimento físico, de tolerância aumentada à dor, a gente sabe que aquele é um paciente que pode ter mais risco de um comportamento suicida. E aí a gente pode até pensar nos pacientes que têm automutilação. Automutilação é aquilo de se machucar sem intenção de morte. Por quê? Porque por mais que ele não tenha intenção de morte,
aqueles cortes, enfim, a pessoa vai desenvolvendo tolerância à dor e reduzindo o medo do sofrimento físico. Então, com o passar do tempo, e é uma coisa que acontece assim naquele tipo de comportamento, as lesões vão ficando cada vez mais intensas e mais graves. Mesmo que ela não tenha ideação suicida naquele momento, isso é um problema. Porque se em algum momento da vida a pessoa desenvolver o desejo de morrer por suicídio, ela já tem essas características que tornam a chance dela executar um ato letal maior. Tá? Então, a gente finaliza aqui e nos vemos no último trecho do vídeo, em que eu quero que vocês aprendam a avaliar paciente com comportamento suicida.